Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gostaria que você pudesse compartilhar esse vídeo com outros amigos, curtir o vídeo, comentar nos comentários aí o que você gostaria de ver nos exercícios, nas atividades, nos conteúdos de física. Lembrando que esse canal ele tem conteúdos sobre física em geral, sobre exercícios de vestibulares e sobre outros aspectos do estudo da física, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer algumas questões do vestibular do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas do ano de 2023. Vamos lá para o nosso primeiro exercício, questão 41. Bom, pessoal, então, olha o que a questão diz, acompanha comigo na leitura. Ó. Certa quantidade de gás ideal passa do estado A para o estado B, ou melhor, estado D, através dos processos indicados no diagrama pressão-volume. A seguir, considere as afirmativas. Vamos lá, uma por uma. Primeira afirmativa, a isoterma que passa pelos pontos A também passa pelo ponto D. Então, pessoal, para a gente poder analisar, ó, vamos pegar essa figura e vamos dar um zoom nela aqui. Ó. Bom, a isoterma, pessoal, para você lembrar, ela é essa curva aonde os pontos que estão ao longo dessa curva vão ter a mesma temperatura. Então, os pontos que estão nessa curva têm que ter a mesma temperatura. Mas para que a gente possa saber se o ponto A e o ponto D eles estão na mesma temperatura, a gente precisa verificar se o ponto A e D eles têm a mesma temperatura para se confirmar isso. Então, para isso, pessoal, nós vamos usar essa lei aqui, ó, que é a lei geral dos gases perfeitos, que é essa aqui, ó. Pressão vezes volume sobre temperatura 1 é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura no estado 2. No caso, os nossos dois estados é A e B. Então, vamos fazer juntos aqui, ó, para a gente ver se essa alternativa ela é correta. Então, vamos lá. Eu quero encontrar, ó, PA/VA sobre TA é igual a PD, né? Melhor, vezes VD sobre a temperatura no estado D. Então, vamos substituir aqui os valores que foi dado na questão. Ó. Os valores da pressão no ponto A, se você olhar comigo aqui, o valor é quanto, pessoal? 40, né? No ponto A, a pressão é 40. E o volume no ponto A, se você acompanhar descendo aqui, ó, vale 1. Então, vamos colocar esses valores aqui na nossa questão. Ó. Então, a pressão 40, o volume vale 1, e eu vou encontrar a temperatura de A em função de D. Quanto que vale a pressão no estado D e o volume? Então, vamos olhar aqui. Ó. Pressão, pessoal, no D, vou mudar aqui a cor. Ó. A pressão no estado D vale quanto? Vale 20, e o volume no estado D vale 2. Ó, então, vamos colocar aqui os dois valores para a gente substituir. Ó. Então, pressão 20, volume 2, e aí, temperatura do estado D. Se a gente for resolver, olha como é que vai funcionar. 40 vezes 1 dá 40, temperatura do estado A, repete, igual 20 vezes 2, 40, sobre a temperatura do estado B. E aí perceba, na igualdade das frações, você vai ter o mesmo valor ali nos numeradores. Ó. Então eu posso simplificar, eu vou ter 1 e 1. E aí quando eu fizer aqui o produto cruzado, eu vou ter o que, pessoal? Fazendo o produto cruzado, que a temperatura no estado... Aqui eu coloquei B, né? Deixa eu só alterar aqui porque é D. Então, a temperatura no estado D, ela vai ser exatamente igual à temperatura no estado A. Então, olha aí, ó, a nossa afirmativa, ela pergunta se eles estão na mesma isoterma, se passa pelos estados A e D. Ou seja, para passar pelos estados A e D, eles têm que ter a mesma temperatura, então estarem dentro da mesma curva. Isso se concluiu aqui na nossa afirmativa, temperatura de D é exatamente igual de A, então sim, correta a afirmativa, a isoterma ela passa pelos dois pontos. Então, essa nossa afirmativa da número 1, ela está correta. Vamos para o segundo. Ó.
A quantidade de calor trocada pelo gás é menor no percurso de ACD que no percurso de ABD. Então vamos lá, deixa eu só apagar essas informações aqui para a gente conseguir analisar a segunda afirmativa. Então a segunda afirmativa, ele quer saber se a quantidade de calor do gás no percurso ACD, que é esse percurso em linha azul, ele é menor do que a quantidade de calor no percurso ABD. Então, pessoal, para a gente poder fazer essa análise, o que a gente precisa fazer? Olha aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lembrar aqui da seguinte situação, da primeira lei da termodinâmica. Você lembra? A primeira lei da termodinâmica diz o quê? Que a variação de energia interna em um sistema termodinâmico, ele tem que ser igual a quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado. Então a gente vai usar essa equação para a gente poder conseguir o quê? Conseguir resolver os nossos problemas de calor. Então, como que a gente vai resolver? Bom, pessoal, lembra só, você tem aqui, de A até D, você tem um caminho a ser seguido e depois de A até D pela posição ABD. Nessas duas posições, pessoal, o que você consegue observar? A gente conseguiu observar aqui o quê? Que as temperaturas no ponto A e D, que são as temperaturas no ponto onde começou o estado inicial e o estado físico final, você percebeu que aconteceu o quê? As temperaturas são iguais. Se as temperaturas são iguais, eu não tenho variação de temperatura. Então, o que acontece? Existe uma regra, pessoal, na termodinâmica que diz assim, quando eu não tenho variação de temperatura, eu vou ter isso aqui exatamente, que a variação de energia interna, ela é zero. Por que ela é zero, professor? Porque a variação de energia interna, ela está diretamente relacionada com a variação de temperatura entre os estados. Então, se a variação de temperatura não existe, ela é zero, então, consequentemente, a variação de energia interna também é zero. E aí, pessoal, a gente consegue calcular agora as nossas relações. Eu vou ter que, se eu conseguir substituir como ΔU igual a zero, então eu vou ter que calor é igual a trabalho. Então, eu vou ter exatamente essa relação para para os dois sentidos adotados, QABD e QACD. Então, como é que vai funcionar aqui? Bora ver se essa afirmativa ela está correta. Então, eu vou ter QABD é igual ao trabalho realizado no trecho QABD. E eu vou colocar aqui o segundo, galera, para a gente fazer a análise, QACD vai ser igual ao trabalho realizado no trecho QACD. Então, como é que a gente pode descobrir isso daí, pessoal? Tem duas formas. Ou você realiza, pessoal, o trabalho em cada um dos trechos. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. O primeiro, a gente está analisando QABD. Então, a gente está analisando o primeiro trecho. Vamos chamar de trecho 1, ABD. E vamos chamar de trecho 2, o ACD. Você tem duas maneiras. Aí você escolhe qual é que você acha mais fácil. A primeira maneira, pessoal, é a gente utilizando as fórmulas da termodinâmica. Que olha só, se você olhar por trecho, aqui eu tenho o trecho de trabalho, de A até D. Só que esse trecho aqui, pessoal, ele vai ser a soma, do trabalho realizado de A até B, mais o trabalho realizado de B até D. E aí você vai realizar aqui, o cálculo. Bora ver quanto é que é o trabalho. O trabalho de A até B, ele vai ter volume constante. Se o volume é constante, você tem que lembrar aqui, pessoal, das transformações da termodinâmica. Olha aqui, você tem três transformações principais na termodinâmica. A primeira, chamada de isobárica, que ela é o que, pessoal? Relembra comigo, pressão constante. Você tem a isocórica, ou também chamada de isovolumétrica, que é o volume constante. E a isotérmica, que é quando eu tenho temperatura constante.
Na isobárica, que é o que está acontecendo após no outro trecho, na isovolumétrica, vou começar por ela, que é o que nós estamos vendo de A até B, você tem volume constante. Se o volume é constante, então o teu trabalho ele vai ser pressão vezes variação de volume, só que a variação de volume ela não existe. Então esse trecho aqui é zero, logicamente o teu trabalho vai ser então zero. Então a quantidade de calor naquele pequeno trecho de A até B, zero, porque o trabalho também será zero. E quando ele é isobárico, pessoal, que a gente vai fazer na próxima linha lá do trecho, ó. Quando ele é isobárico, a pressão constante, você vai ter que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. E aí você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó, para você conseguir resolver o teu problema lá. E na isotérmica, a gente resolve quando a gente precisa utilizar a lei geral dos gases perfeitos. E aí, pessoal, como é que a gente vem resolvendo utilizando fórmula? Depois eu vou ensinar vocês de uma maneira que talvez seja uma maneira que vocês podem decidir entre as duas qual você acha mais fácil. E aí vamos resolver aqui, ó. Trecho de A até B, a gente viu que se trata de um trecho de volume constante. A gente viu que volume constante, trabalho é igual a zero. E o trecho BD, olha aí, pessoal, o trecho BD, ele é um trecho onde eu tenho o volume mudando e a pressão constante. Então eu consigo calcular por aquela fórmula. Então vamos lá. Q é igual a... Qual é o trabalho de B até D? É pressão vezes a variação do volume. Pressão, pessoal, vai ser 20. E a variação do volume vai ser quanto? 2, que é no ponto do estado D, menos B, que é 1. Então, 2 menos 1. Então, aqui vai dar que ABD é igual a 20 calorias. Pronto, encontramos o primeiro aí, pessoal, do trecho ABD. E agora do trecho ACD, pessoal, a gente faria a mesma coisa, ó, vamos lá. ACD, eu posso encontrar como a soma dos trabalhos de cada trecho, ó, do trecho A até C, mais do trecho C até D. Então vamos lá. Fazendo dos trechos, acompanha comigo aí a resolução do problema, ó. Do trecho A até C, pressão constante, variação de volume. Então eu tenho o meu trabalho. Do trecho C até o trecho D, olha o que acontece. Eu vou ter volume constante, então não tenho trabalho. Então, olha só, vamos voltar para lá. Então, olha aqui, ó. Do trecho C até o trecho D, trabalho igual a zero. Do trecho A até C, eu vou ter pressão vezes a variação de volume. Então, vamos calcular aqui dos trechos, ó. Aqui vai dar quanto, pessoal? Pressão, olha ali, ó. Pressão do trecho A até C vale 40. E a variação de volume vai ser 2 menos 1. Então, voltando aqui, ó. Olha como é que fica substituindo os valores, ó. 40 vezes 2 menos 1. Finalmente, então, a quantidade de calor trocada vai ser quanto? 40 calorias. Olha só o que acontece, pessoal. Descobrimos aqui o valor entre o QACD e o QABD. E aí, o que a gente consegue observar? Que a quantidade de calor do ACD, ela é maior que a quantidade de calor do trecho, ela é maior que a quantidade de calor do trecho ABD. E aí, o que o exercício ele está falando na número 2, pessoal? Ó, que o ACD ele é menor. Então, é o contrário do que a gente acabou de descobrir. Então, essa alternativa aqui da 2, ela é falsa. Professor, qual é a outra maneira que o senhor falou que talvez seja mais fácil para mim? É através do cálculo das áreas, pessoal. Olha só, uma maneira fácil de você também descobrir é através do cálculo das áreas. Como é que eu poderia descobrir aquele mesmo trabalho que a gente teve que separar pedaço por pedaço,
fazendo a fórmula? A gente pode fazer pelas áreas também, ó. Olha aqui, ó. Toda vez que eu tenho um gráfico de pressão por volume, a área abaixo do gráfico representa o meu trabalho realizado. Então, olha só, no primeiro caso, que era de AB até D. No primeira situação, pessoal, de A até B era volume constante, então trabalho não existe, igual a zero. Só que de B até D, percebam, você tem uma região aqui onde a pressão é constante, mas o volume muda, então tem trabalho. Só que olha aí, ó, você consegue encontrar que o trabalho ele é numericamente igual à nossa área. Então a região embaixo desse pequeno trecho é o nosso trabalho. E olha aí no trecho de AC até D. De A até C, você tem variação de volume. Então, se você pegar a área embaixo dele, que eu pintei para você, você tem o trabalho. Só que do trecho de C até D, volume constante, ó. Volume não muda, então eu não tenho trabalho. Então, olha só, se a gente for pegar as duas regiões pintadas, se eu pegar as duas regiões pintadas, ó, essa região pintada que é maior do que essa região que eu pintei do primeiro, né, do primeiro trecho, você vai perceber que só olhando pelas áreas eu consigo identificar que o trabalho realizado no trecho ACD, ele é justamente maior do que o trabalho realizado no trecho ABD. E aí, o que você achou mais fácil? Talvez essa daqui da área seja mais tranquilo, né? Então vai de você. Os dois métodos vão chegar no mesmo resultado. Então, vamos continuar aqui o nosso exercício. 3. O que ele fala para você? O trabalho realizado pelo gás no percurso de ACD, ele é maior do que o trabalho realizado no percurso ABD? Pessoal, a gente acabou de verificar isso aqui, ó, no desenho do trabalho numericamente igual à área. Olha aí, ó. A gente acabou de ver que essa região aqui de ACD é maior do que a área na região ABD. Então, o trabalho ele vai ser maior. Então, a alternativa afirmativa 3, correta. E aí, o último, ó, a temperatura do gás no estado C é 4 vezes maior que a temperatura do gás no estado B. Pessoal, quando ele fala para você calcular a temperatura, nunca esqueça, ó, da relação da lei geral dos gases perfeitos, que é pressão vezes volume sobre a temperatura. Antigamente o pessoal chamava de pivete igual a pivete para poder decorar. Aí fica uma dica para você decorar essa fórmula da lei geral dos gases perfeitos. E aí como é que a gente pode fazer, professor? Ó, eu quero descobrir a temperatura de C e B, pessoal. Como é que eu posso saber se elas têm uma correlação de 4 vezes? Vou usar a fórmula aqui, só que para os estados B e C. Então, como é que fica aqui? Eu vou usar aqui os dados aqui em cima para a gente poder lembrar e fazer juntos. Então, vamos lá. Vou usar aqui em cima. Então, eu quero saber de B e D, ou melhor, B e C. E aí, vou usar a regra, ó, pressão vezes volume do estado B sobre a temperatura do estado B é igual a pressão vezes volume do estado C. Vamos substituir os valores? Olha como é que fica. Pressão no estado B, pessoal, 20. Volume no estado B, pessoal, 1. É igual, ou dividido pela temperatura no estado B, é igual pressão no estado C, pessoal, 40, vezes volume no estado C, pessoal, 2, dividido pela temperatura no estado C. Resolvendo, vamos colocar aqui ao lado. Então, pessoal, vamos continuar aqui, ó. 20 vezes 1, pessoal, dá 20 sobre TB é igual a 40 vezes 2, 80 sobre TC. E aí eu posso simplificar essa igualdade, ó. Aqui fica 1, do outro lado 4. Se eu realizar meio pelos extremos, como é que fica, ó? TC é igual a 4TB. Então, vamos ver a afirmativa da questão, ó. A temperatura do gás no estado C é 4 vezes maior que a temperatura do estado B.
Então olha aí, ó, a gente acabou de descobrir que é realmente isso aí. Então, essa afirmativa correta também. Então vamos para a alternativa da questão. Então, quais são as afirmativas corretas? A número 1, a número 3 e a número 4. Então, letra C, a nossa alternativa da nossa questão. Então, pessoal, nessa questão, a alternativa letra C, finalizamos por aqui e nos vemos no nosso próximo exercício. Fique com Deus e até a próxima.